Bem-vindos ao nosso canal A Paz do Senhor Jesus. Hoje vamos explorar os mistérios e lições ocultas nas Escrituras Sagradas. Hoje vamos mergulhar em uma história milenar que revela um segredo profundo e inspirador que muitos crentes desconhecem: o segredo de Moisés. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like de gratidão e fique conosco até o final. Moisés, uma figura icônica na Bíblia, conhecido por liderar o povo de Israel para fora do Egito, mas há um aspecto de sua jornada que frequentemente é negligenciado. Enquanto a história de Moisés partindo do Mar Vermelho é bem conhecida, há um segredo profundo escondido dentro dessa narrativa. O que poucos crentes sabem é que o verdadeiro milagre não foi apenas a abertura do mar, mas sim o poder da fé e da coragem que Moisés e seu povo demonstraram. O segredo de Moisés reside na sua fé inabalável, na sua disposição em confiar em Deus, mesmo diante do impossível. Ele não recuou diante das adversidades, mas confiou no poder divino para guiá-lo. O segredo de Moisés em sua jornada diante de Deus reside em sua profunda conexão espiritual, fé inabalável e disposição para obedecer ao chamado divino. Independentemente dos desafios que enfrentava, aqui está uma descrição mais detalhada. Desde o momento em que Moisés teve sua primeira experiência com Deus, na sarça ardente, sua conexão espiritual com o divino foi estabelecida. Ele ouviu a voz de Deus e recebeu uma missão clara: libertar o povo de Israel da escravidão no Egito. Essa conexão íntima com Deus guiou cada passo de sua jornada. Moisés demonstrou uma fé inabalável em Deus, mesmo diante de circunstâncias aparentemente impossíveis. Ele confiou no poder de Deus para realizar milagres, como transformar sua vara em uma serpente diante de Faraó, enviar as pragas sobre o Egito e, é claro, abrir o Mar Vermelho para permitir a fuga do povo de Israel. Sua confiança absoluta em Deus era evidente em sua disposição para desafiar o Faraó e liderar seu povo em direção à liberdade. Moisés não apenas confiou em Deus, mas também obedeceu fielmente às suas instruções. Ele seguiu cada comando divino, mesmo quando isso exigia coragem e sacrifício pessoal. Sua obediência demonstrou sua confiança na sabedoria e no plano de Deus, mesmo quando não compreendia completamente o caminho à sua frente. Apesar de sua liderança extraordinária, Moisés permaneceu humilde diante de Deus. Ele reconheceu sua própria fraqueza e dependência do poder divino. Quando confrontado com desafios ou incertezas, Moisés buscava orientação e força em sua comunhão com Deus, aceitando a vontade divina, mesmo quando era difícil de entender. A história de Moisés no Monte Sinai e o incidente do bezerro de ouro são eventos cruciais no relato bíblico que ilustram a relação complexa entre o povo de Israel e sua fé em Deus. Aqui está uma descrição detalhada desses eventos. Após a libertação do povo de Israel do Egito, liderada por Moisés, eles viajaram pelo deserto em direção à terra prometida. Durante essa jornada, eles chegaram ao Monte Sinai, onde Moisés subiu ao topo da montanha para receber os mandamentos e instruções divinas de Deus. No Monte Sinai, Deus se revelou a Moisés de uma forma extraordinária. Houve trovões e relâmpagos. Uma densa nuvem cobriu a montanha e o som de uma poderosa trombeta ressoou, enquanto o povo de Israel observava de longe. Vamos falar sobre os 10 mandamentos? No topo do Monte Sinai, Deus entregou a Moisés os 10 mandamentos, um conjunto de leis e princípios morais fundamentais que formaram a base da fé e da prática religiosa do povo de Israel. Esses mandamentos incluíam instruções sobre adoração a Deus, relações sociais e comportamento moral. Moisés recebeu as tábuas de pedra nas quais os mandamentos estavam gravados, diretamente das mãos de Deus,
e desceu do monte para compartilhar essas instruções com o povo. Enquanto Moisés estava no topo do Monte Sinai, recebendo os mandamentos, o povo de Israel começou a ficar impaciente e ansioso pela ausência de seu líder, sentindo-se inseguros e desamparados. Eles pediram a Arão, irmão de Moisés e sumo sacerdote, para criar um ídolo que pudesse adorar. Arão, cedendo à pressão do povo, coletou ouro de seus pertences e moldou um bezerro de ouro fundido. O povo então proclamou: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. A ira de Deus e a intervenção de Moisés. Quando Moisés desceu do Monte Sinai e testemunhou o que havia acontecido, ficou indignado e furioso. Ele quebrou as tábuas de pedras gravadas com os mandamentos e confrontou Arão sobre seu papel no incidente. Moisés então intercedeu em favor do povo diante de Deus, pedindo misericórdia e perdão por seu pecado de idolatria. Ele retornou ao Monte Sinai para buscar reconciliação com Deus em nome do povo. Embora Deus tenha perdoado o povo de Israel após a intervenção de Moisés, o incidente do bezerro de ouro teve consequências duradouras. Moisés insistiu medidas para purificar e disciplinar o povo, e a confiança e a lealdade do povo a Deus foram testadas e fortalecidas. Essa história serve como um lembrete poderoso da importância da fidelidade a Deus, da tentação, da idolatria e da necessidade de arrependimento e reconciliação. Moisés, como líder, demonstrou coragem, compaixão e fé inabalável ao interceder em nome do povo e buscar a restauração da comunhão com Deus. A história de Moisés e o ídolo de Neustão destacam também a decadência moral e espiritual que ocorreu em Israel durante o período dos juízes. Mostra como o povo de Israel se afastou de Deus e se envolveu em práticas idolátricas, abandonando os mandamentos e princípios divinos. Essa história também ressalta a importância da liderança justa e da adoração verdadeira a Deus, contrastando com a idolatria e a corrupção moral. Mostra como a busca desenfreada pelo poder e pela prosperidade pode levar as pessoas a desviarem-se do caminho da verdade e da retidão. A história de Moisés e o ídolo de Neustão serve como um lembrete da necessidade de permanecer fiel a Deus e aos seus mandamentos e das consequências da idolatria e do pecado. No livro de Êxodo, capítulo 4, há uma passagem que descreve um evento em que Deus ameaça matar Moisés na sarça ardente. Aqui está uma descrição detalhada sobre esse episódio. Após Moisés fugir do Egito, devido ao incidente em que matou um egípcio que estava maltratando um hebreu, ele se estabeleceu na terra de Midian e se tornou pastor do rebanho de seu sogro Jetro. Enquanto pastoreava o rebanho, próximo ao Monte Horebe, também conhecido como Monte Sinai, Moisés se deparou com uma visão extraordinária, uma sarça ardente que não era consumida pelo fogo. Quando Moisés se aproximou para investigar o fenômeno, Deus chamou seu nome de dentro da sarça ardente e o instruiu a remover suas sandálias, pois o solo sagrado que ele estava pisando era santo. Deus então se identificou como Deus de Abraão, Isaque e Jacó e revelou seu plano para libertar o povo de Israel da escravidão no Egito. Moisés, sentindo-se inadequado e incapaz de cumprir a tarefa monumental de liderar o povo de Israel para fora do Egito, hesitou em aceitar o chamado de Deus. Ele expressou suas dúvidas e preocupações, questionando sua própria capacidade e a eficácia de sua missão. Em resposta à hesitação de Moisés, Deus ficou irado e ameaçou matá-lo. A passagem específica diz: O Senhor irritou-se com Moisés e disse: O que dizes aí com tua mão? Respondeu-lhe Moisés: Uma vara, disse o Senhor, lança na terra. Ele a lançou na terra e ela se transformou em serpente. E Moisés fugiu dela. Disse o Senhor a Moisés: Estende a mão e pega-lhe pela ponta.
Estendeu ele a mão e pegou-lhe pela ponta, e ela tornou a tornar-se em vara na sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: metam agora a mão no peito. Ele meteu a mão no peito, e quando atirou, eis que sua mão estava leprosa como a neve. Disse o Senhor: torna a metê-la no peito. Ele tornou a metê-la no peito, e quando atirou do peito, eis que se tornara outra vez como o resto da sua carne. Êxodo 4:2-7. Diante da manifestação do poder de Deus e da severidade de sua ameaça, Moisés reconheceu a autoridade divina e sua própria limitação. Ele se submeteu à vontade de Deus e aceitou o chamado para liderar o povo de Israel para fora do Egito. Embora ainda expressasse preocupações e incertezas, essa passagem da sarça ardente ilustra não apenas a grandiosidade do chamado de Moisés, mas também sua humanidade e hesitação diante de uma tarefa tão monumental. A ameaça de Deus de matá-lo parece destinada a enfatizar a seriedade e a urgência da missão de Moisés, além de demonstrar o poder e a autoridade de Deus sobre sua criação. O segredo de Moisés em sua jornada diante de Deus estava enraizado em sua profunda conexão espiritual, fé inabalável, obediência à voz divina e humildade diante do poder superior. Esses elementos fundamentais permitiram que ele liderasse seu povo com coragem, determinação e confiança no plano divino para a libertação e a redenção. E o que significa para nós hoje? Significa que, assim como Moisés, somos chamados a confiar na providência divina, mesmo quando enfrentamos obstáculos aparentemente insuperáveis em nossas vidas. Não importa quão sombrio o panorama pareça, temos o potencial de superar qualquer obstáculo quando confiamos em algo maior do que nós mesmos. A razão pela qual Moisés não foi permitido entrar na Terra Prometida está relacionada a um evento específico em sua vida que ocorreu durante a jornada do povo de Israel pelo deserto. Um dos eventos mais significativos que levaram à exclusão de Moisés da entrada na Terra Prometida ocorreu em Meribá. O povo de Israel, sedento no deserto, começou a reclamar com Moisés e Arão, pedindo água. Moisés, agindo sob a orientação de Deus, foi instruído a falar com a rocha e fazê-la jorrar água para o povo. Em vez de obedecer diretamente a Deus, Moisés ficou frustrado com o povo e os repreendeu, chamando-os de rebeldes. Em seguida, ele feriu a rocha 2 vezes com seu cajado e a água jorrou dela, saciando a sede do povo. Embora o povo tenha recebido a água de que precisava, a ação de Moisés foi interpretada como uma desobediência à instrução específica de Deus. Como líder, Moisés deveria ter seguido as ordens de Deus sem falhar. Sua desobediência foi considerada uma falta grave, especialmente porque ocorreu diante de todo o povo de Israel, comprometendo a santidade de Deus perante eles. Devido a essa desobediência, Deus declarou a Moisés que ele não entraria na terra prometida. Em Números 20:12, Deus diz a Moisés: visto que não crestes em mim, para que santificares diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis este povo na terra que lhe tenho dado. Deus puniu Moisés quando ele bateu na rocha em vez de falar com ela como instruído, por várias razões importantes. Aqui estão os detalhes. Deus instruiu Moisés a falar com a rocha para que ela produzisse água para o povo sedento. Essa foi uma ordem específica dada por Deus. No entanto, Moisés, em sua frustração com o povo rebelde, agiu impulsivamente e feriu a rocha 2 vezes com seu cajado, em vez de seguir a ordem divina. O comportamento de Moisés comprometeu a santificação de Deus perante o povo de Israel. Ele deveria ter agido como um representante fiel de Deus,
demonstrando sua santidade e autoridade diante deles. Ao desobedecer e agir de maneira impulsiva, Moisés não glorificou a Deus diante do povo. Ao desobedecer a instrução direta de Deus, Moisés transgrediu a confiança e a autoridade divina. Ele foi escolhido por Deus como líder do povo de Israel e recebeu orientações específicas para cumprir sua missão. Sua ação de bater na rocha em vez de falar com ela minou essa confiança e autoridade divina. A punição de Moisés serviu como exemplo para as gerações futuras sobre a importância da obediência a Deus e da confiança em sua palavra. Moisés era um líder proeminente e sua punição por desobediência destacou a seriedade de seguir fielmente os mandamentos de Deus. A punição de Moisés também teve consequências pessoais para ele e seu irmão Arão. Como resultado de sua desobediência, eles foram informados por Deus que não entrariam na terra prometida. Essa foi uma punição severa que afetou diretamente a realização de um desejo profundamente enraizado em suas vidas. Em resumo, Deus puniu Moisés quando ele bateu na rocha, em vez de falar com ela, devido à sua desobediência à instrução divina, comprometendo a santificação de Deus perante o povo e minando a confiança e a autoridade divina. Essa punição serve como um lembrete da importância da obediência e da confiança na palavra de Deus. A exclusão de Moisés da terra prometida serve como um lembrete poderoso da importância da obediência de Deus e da responsabilidade dos líderes em seguir fielmente suas instruções. Moisés, embora tenha sido um líder excepcional em muitos aspectos, também era humano e sujeito a falhas. Sua desobediência teve consequências significativas, não apenas para ele próprio, mas também para todo o povo de Israel. Em resumo, Moisés não foi permitido entrar na terra prometida devido à desobediência específica ao comando de Deus em Meribá. Essa decisão destacou a importância da obediência e da santificação de Deus diante do seu povo. A história de Moisés é uma narrativa profundamente complexa, que abrange desde seu nascimento até sua morte, marcada por uma jornada espiritual, liderança excepcional e conexão direta com Deus. Ele foi escolhido por Deus para libertar o povo de Israel da escravidão no Egito, guiá-los pelo deserto e entregar-lhes os mandamentos divinos no Monte Sinai. No entanto, ao longo de sua jornada, Moisés enfrentou desafios pessoais e espirituais. Sua fé foi testada repetidamente e suas decisões tiveram consequências significativas, tanto para ele quanto para o povo que ele liderava. Desde o confronto com Faraó até os incidentes no deserto, Moisés demonstrou coragem, dedicação e uma profunda ligação com Deus. No entanto, também houve momentos de fraqueza e desobediência, como quando ele bateu na rocha em Meribá, resultando em sua punição de não poder entrar na terra prometida. Esses momentos ressaltam a humanidade de Moisés e servem como lembretes da importância da obediência e da confiança inabalável em Deus. Apesar de suas falhas, Moisés permaneceu um ícone de liderança e fé para o povo de Israel e para o mundo. Sua história continua a inspirar gerações, ensinando lições de humildade, perseverança e confiança na providência divina. Ao final de sua vida, Moisés olhou para a terra prometida de longe, mas não pôde entrar nela. No entanto, sua contribuição para a história do povo de Israel e sua influência duradoura na fé abrâmica permanecem inegáveis. Sua jornada é um testemunho poderoso do poder transformador da fé e da importância de seguir fielmente os caminhos de Deus. Portanto, queridos, que possamos todos aprender com Moisés
e abraçar o segredo de uma fé inabalável, que possamos nos lembrar de que, assim como as águas se abriram para Moisés, as soluções podem se abrir para nós quando confiamos no poder divino. Obrigado por se ajuntar a nós nesta jornada de descoberta. Se esse vídeo ressoou com você, não se esqueça de compartilhar e se inscreva no nosso canal para mais conteúdos inspiradores. Até a próxima, que Deus te abençoe. Fiquem todos com Deus.